Dia 14, capítulos 43, 44, 45 e 46 do livro de Gênesis. 43. De volta ao Egito. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando àquele homem que tinha um outro irmão? E lhes responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre a nossa família. E também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-no como presente ao tal homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes e pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então, os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa. Mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram, à entrada da casa: ouça, senhor. A primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantidade exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles, então, prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar com ele. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida.
Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Capítulo 44. A taça de José na bagagem de Benjamim. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: enche as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras, mas eles lhes responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos teus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele e José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem o poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos a meu senhor? Que poderemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo: por favor, meu senhor, permite-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a estes teus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia, disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamo-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi e eu disse: com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor, no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Capítulo 45. José revela a verdade.
A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou: "Façam sair a todos!" Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios os ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: "Eu sou José. Meu pai ainda está vivo?" Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. "Cheguem mais perto", disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe: "Eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhe a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres e os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim, partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã, e lhes deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles, mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Capítulo 46. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó? Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim e Zoar. E Saul, filho de uma cananeia.
Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez, Esrom e Amul. Estes foram os filhos de Isacar, Tolá, Puá, Jazube, Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon, Sered, Elon, Jaleel. Foram estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade, Zefon, Ragi, Sunim, Esbom, Eri, Arode, Areli. Estes foram os filhos de Azer, Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Foram estes os 16 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado à sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Foram estes os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazel, Guni, Jezer e Silém. Foram estes os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó, que foram para o Egito, chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar: Em que vocês trabalham? Responda-lhe assim: Teus servos criam um rebanho desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim, lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Breve comentário sobre os capítulos. Hoje nós lemos do 43 ao 46, porque são 4 capítulos no final de semana. No capítulo 43, a gente vê que os irmãos de José precisam voltar ao Egito para comprar mais comida, né? Porque acabou ali, estavam esperando que Jacó liberasse Benjamim. Jacó libera Benjamim e eles vão lá comprar mais comida, se encontrar com José. E aí José prega aquela peça nele de colocar a taça na sacola de Benjamim, e que eu achei engraçado o versículo 9 do capítulo 44, que eles são pegos, né? E aí, em vez de eles ficarem caladinhos, não, o que eles vão falar? Lá no versículo 9, se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. Minha gente, mas quem é que fala um negócio desse? Falei, por que não ficaram calados? E aí o ajudante lá de José fala: não, só quem vai ser escravo vai ser aquele que foi encontrado a taça, que no caso era Benjamim, e volta todo mundo triste da vida lá para conversar com José, né? Mas fiquei pensando quantas vezes a gente perde e a gente perece pelos nossos lábios, né? Tiago fala que, olha, a língua é uma montanha, um mar de iniquidade, não falta iniquidade nas nossas palavras. Então, a gente precisa sempre ter cuidado com o que a gente fala, né? Projeto 2025, hashtag ficar mais calado. Isso serve para todo mundo, serve para todo mundo. No muito falar, não falta transgressão. Às vezes a gente, no ímpeto de falar alguma coisa, de nos posicionarmos, a gente fala demais. Tem aquele livro interessante da Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande. Quem nunca falou que não devia e depois ficou: nossa, para que eu fui abrir minha boca?
Que o Senhor nos dê essa graça para ficarmos mais calados em 2025, amém? Agora, no capítulo 45, é interessante que a gente lê que José, ele entendeu que aquele propósito todo, apesar dos irmãos o terem vendido para ali os ismaelitas, ele ia acabar sendo escravo no Egito, ele compreendeu o propósito maior de tudo aquilo. E aí ele fala lá no versículo 7, Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra. Então não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Há situações que a gente mesmo vai com as nossas pernas, né? Que a gente está colhendo o que a gente plantou. Mas em outras situações, vai ser o Senhor que vai te enviar, o Senhor que me enviou. Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz para que isso acontecesse comigo? Às vezes você de fato não fez nada, mas há um propósito naquilo. Então confia, descansa, confia no Senhor, que o Senhor ele tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Você serve ao Senhor? Então confia. Confia, meu amigo, confia, minha amiga, que o Senhor ele está cuidando de todas as coisas. Agora, no capítulo 46, a gente vê que Jacó, né, descobre lá que José está vivo e vai ao encontro de José. E aí, lá no versículo 2 fala assim, que Jacó fez um sacrifício ao Senhor e que, no versículo 2, Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna, dizendo, Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. E eu fiquei me perguntando, mas Senhor, por que o Senhor falou com ele logo, só agora? O homem ficou pensando que o filho estava morto há mais de tempo. Por que o Senhor não falou? Ô, Jacó, seu filho está vivo. Seus filhos estão te enganando. Seu menino está lá no Egito. Existem períodos de silêncio. Na própria Bíblia, lá quando você vê o último livro do Velho Testamento, é o livro de Malaquias. Do livro de Malaquias ao livro de Mateus, os estudiosos chamam de período intertestamentário, onde houve um silêncio, onde o Senhor não levantou nenhum profeta para falar. Então houve um silêncio da parte de Deus. O silêncio da parte de Deus não quer dizer que ele não está agindo. Ele estava agindo na vida de José, ele estava agindo no coração de Jacó, no coração dos irmãos de José, mas ali infere-se, né? Eu estou inferindo que houve ali um período de silêncio. E, infelizmente, também nas nossas vidas haverá períodos de silêncio, né? Em que o Senhor às vezes não vai falar. E nós somos uma geração de pessoas imediatistas. Somos uma geração que, se você entra lá no WhatsApp e você viu 2 azulzinhos e a pessoa não te respondeu, você já fica na agonia. Por quê? Porque nós somos imediatistas. O silêncio é algo que nos aflige, mas o silêncio ensina. E o silêncio de Deus, ele vem para provar a nossa fé, ele vem para estimular a nossa confiança e exercitar a nossa perseverança. Eu não sei se você está no momento em que você está recebendo todas as revelações de Deus, ou um momento que o Senhor não te deu ainda uma direção clara. Eu acredito que para cada área da nossa vida existem momentos assim, né? Eu recebi uma direção para determinada área, mas para outra eu ainda estou perdido, não sei como agir, o Senhor ainda não me falou, está em silêncio. Confia. Continua a buscar o Senhor, continua a seguir, porque o Senhor ele tem um propósito e até o silêncio ele está trabalhando com a gente, está trabalhando nessa nossa agonia. Eu estou assistindo The Chosen, né? Devagarzinho, quase parando, mas estou assistindo. E aí, quem não sabe, The Chosen é uma série, tá passando, eu assisto na Amazon, que fala sobre Jesus. E em várias ocasiões, as pessoas perguntam alguma coisa para Jesus, ele fala assim, daqui a pouco a gente vai resolver, a gente vai conversar sobre isso. Mais tarde, em outro momento, eu falo sobre isso. E isso deixa a gente assim, Senhor, eu quero saber agora, eu quero agora. Mas o Senhor fala para mim e para você hoje, acalma, no momento certo eu vou falar. Nos resta confiar que o Senhor ele está cuidando da gente. Continue, apesar do silêncio. Amém? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pela sua palavra, pela riqueza que é os teus ensinamentos. Paizinho, nós pedimos a tua ajuda para termos
sabedoria ao falar. Põe guarda nos nossos lábios, Senhor. Perdoa tanta iniquidade que sai dos nossos lábios, tantas palavras que não deveriam sair. Perdoa-nos, Pai. Nos perdoa, nos lava com teu sangue, nos ajuda a colocar guarda nos nossos lábios, a falarmos só aquilo que convém no tempo e da forma correta, em nome de Jesus. Queremos confiar que o Senhor tem um propósito na nossa vida, assim como tinha um propósito na vida de José, e ele entendeu o seu propósito. Nos ajuda também a entender o nosso propósito, Pai. E se agora está o momento em que estamos no silêncio, em que não ouvimos o Senhor, nos ajuda a confiar, nos ajuda a perseverar, nos ajuda, Deus, a aumentar a nossa fé, independente da situação em que estivermos vivendo. Nós queremos confiar e depositar a nossa total confiança no Senhor, crendo que o Senhor cuida de nós. Pela fé nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Uma coisa legal, se você tem uma palavra, se o Senhor falou com você, se você tem uma observação a fazer, até uma sugestão, acrescenta aqui nos comentários, aqui embaixo, porque aí a gente vai crescendo no nosso relacionamento, a gente vai entendendo a Bíblia juntos, vai ser muito legal. Eu não sei se isso é novo para você, de ler a Bíblia assim, pela internet. Para mim está sendo novo, tá? Mas a gente vai devagarzinho com fé, que vai dar certo, em nome de Jesus, tá bom? Te vejo amanhã, se Deus quiser. Tchau!